Bom, vamos começar então pela classe que está mais forte no momento, que são os encantadores, que são realmente os verdadeiros suportes, que vão estar ali com cura, com escudo, que são campeões como Karma, Lulu, Nami, Yumi, Sona, Jana, Serafine e que muita gente odeia. Odeia jogar contra especialmente porque eles são realmente um saco de jogar contra, vão estar ali protegendo ali seu time, parecem às vezes muito frustrantes de jogar contra que você não consegue matar ninguém. E a gente tem que entender que por eles terem esse potencial muito forte de proteção, eles em contrapartida são frágeis quando estão sozinhos e que eles dependem de outra pessoa ao lado deles para utilizarem ali seu kit. E eles têm que estar sempre cuidando muito, pelo kit deles depender de outra pessoa, desse posicionamento para não ser pego sozinho na selva ou até mesmo na fase de rotas. No geral, esses campeões não precisam ganhar tanto a fase de rotas, porque o poder máximo deles está no meio do jogo. Depois ali de maximizar a sua primeira habilidade, ali no nível 9. Lembrando, tem que lembrar desse pico de poder. O nível 9 você maximiza a sua primeira habilidade, por exemplo, o escudinho da Lulu, o escudo da Jana, a cura da Soraka. E também, ali próximo do nível 9 é quando você também vai ter ali já a sua bota de tempo de recarga, que vai permitir você utilizar suas habilidades várias vezes durante a luta, e o seu primeiro item, que é um pico de poder muito importante, muito interessante, e que você tem que estar ligado. Porque tanto o regenerador de pedra lunar, que cura a sua equipe, ali quanto mais você vai lutando, quanto o hino bélico de Shurelia, que acelera a sua equipe toda vez que você dá uma cura, toda vez que dá um escudo, eles são um pico de poder muito interessante para lutas de equipe. Então, por exemplo, ali, lutas ao redor do dragão, lutas ao redor do barão, você vai conseguir utilizar esses itens muito bem para garantir essa vantagem para sua equipe. Então, lembrando, você não precisa sair 50/0 da lane para carregar ali de Soraka. Às vezes você sair até no 0/0 já é uma opção interessante ali para você utilizar o seu meio de jogo muito forte. E o seu foco realmente tem que ser fechar esses itens o quanto antes. Ali, obviamente, comprando sentinelas de controle, jogando com a sua equipe, mas aproveitar para fechar o quanto antes dos inimigos fecharem os seus itens de dano, antes dos seus inimigos chegarem no nível 15, nível 14, terem muito mais dano do que o seu escudinho consegue proteger. Alguns outros itens que você pode ter para anular o potencial da, da equipe inimiga, que você tem que estar sempre ali ligado, é o cajado Aquafluxo, que deixa seus companheiros de equipe mais rápido toda vez que você usa o escudo ou cura, mas ele também reduz o tempo de recarga deles. E dá AP, poder de habilidade, então aumenta também o dano, especialmente quando seus companheiros de equipe são mais focados nas habilidades do que nos ataques básicos. E o Tribulо Ardente, que é justamente quando a sua equipe está focada nos ataques básicos, você vai aumentar realmente o DPS, né, o dano por segundo da sua equipe. E esses itens são excelentes escolhas quando sua equipe já está na frente, por exemplo, seus companheiros de equipe ganham a fase de rotas e você quer amplificar o dano deles. Além disso, a gente tem como algumas opções defensivas a redenção e o Cadil de Mikael. A redenção é um item interessante que ela possui, ela tem os dois são itens ativos e a redenção ela tem um ativo que cura seu time inteiro em área e dá dano no time inimigo. Então ela é especialmente boa para quando tá aquele jogo pegado, que tá tendo muita luta em lugar fechado, luta na jungle, e que se você usar a redenção na hora certa, você é capaz de virar a luta a favor do seu time. Já a Benção de Mikael é um item situacional. Por quê? O ativo dele remove controle de grupo. Eu gosto de fazer muito esse item contra campeões como Twisted Fate, quanto Trash. Por quê? Porque remover o controle de grupo deles torna o campeão deles muito menos efetivo. Se o Twisted Fate não consegue ter ali a carta amarela dele para parar um carregador, você está sempre com sua benção de Mikael pronto para tirar esse controle de grupo, o Twisted Fate vai se tornar um campeão muito mais fraco e você provavelmente vai ganhar esse jogo. Então é legal ter esses na manga, mas lembrando de sempre fazer ali a sua bota de redução de recarga, escolher entre Pedra Lunar ou Hino Bélico de Shurelia e
também ter o Putrificador Quintec como segundo item. Porque o jogo hoje tem muita cura em muitos campeões, seja lutador, atirador, mago, todos os campeões estão curando muito. Então você fechar esse segundo item também o quanto antes vai ajudar muito a sua equipe, vai fazer com que os seus atiradores cortem cura, é muito importante. E aí, para finalizar, eu também quero falar de duas opções que eu acho que são muito pouco utilizadas, mas que deveriam ser mais utilizadas, que as pessoas não aprenderam ainda a usar bem como encantador, que é a Pedra Vigia Observadora, que é um item que te dá vida, te dá aceleração de habilidade e te dá também poder de habilidade aí percentual. Então, esse item é quase que um rabadon para o suporte. É um item que, quando você chega no nível 13, ele se transforma e te dá muitos atributos por um preço muito barato. Então você tem que estar sempre lembrando de comprar esse item quando você chegar no nível 13 e vai te permitir carregar também 3 sentinelas de controle, que ajuda muito ali a você controlar as lutas do final do jogo. Além disso, uma opção que eu acho que pouquíssimos suportes compram é o cronômetro, que apesar dele não ser tão interessante de você fechar a sua build ali com uma ampulheta de zonas ou com um anjo guardião, ele é uma excelente escolha no meio do jogo. Quando às vezes vai ter uma luta importante no barão, no dragão, você tá sem flash e, como eu disse, os encantadores eles têm muita vulnerabilidade, eles são muito fáceis de chegar um talo e matar ele se ele tá sozinho. E o cronômetro justamente ele supre essa sua vulnerabilidade e te deixa ali ter uma vida a mais aí se você usar direitinho no meio da partida. E lembrando, você pode comprar, utilizar e vender depois disso. Agora, encerrando essa parte de build, vamos falar um pouco sobre as dificuldades dessa classe, que também estão muito na fase de rotas. Porque para eles serem uns monstros que ficam ganhando luta e dando muito escudo, cura em área no meio do jogo, em contrapartida eles têm uma fase de rotas muito fraca, no geral, e muito vulnerável. E você tem que ter cuidado, porque que você pode ser muito abusado de campeões como Nautilus, Blitzcrank, campeões iniciadores e até atiradores como Draven e Tristana podem te punir muito na fase de rotas, podem te matar várias vezes e fazer com que quando você chegar no seu pico de poder no meio do jogo, eles já estão com 2, 3 itens e aí você nem vai sentir esse pico de poder. Então você tem que tomar muito cuidado com esses iniciadores, essas bot lanes que querem lá e lutar até a morte, porque não é isso que os encantadores querem fazer. Os encantadores eles querem aproveitar esse kit com cura e escudo, que depende do tempo de recarga, para fazer trocas curtas. Então você usa uma rotação de habilidades, dá um tapa no AD inimigo e já volta para trás e recua. E, e por esse estilo de jogo, inclusive, é importante você estar sempre ligado no seu posicionamento para não tomar o puxão do Nautilus, não tomar o puxão do Blitz. E, e você tem que estar ciente de que, por exemplo, você perder um flash também vai te forçar a jogar muito diferente, muito pior. Além disso, é legal lembrar que os encantadores são potencializadores do dano da sua equipe. Então eles funcionam melhor quando a sua equipe já tem algum tipo de linha de frente, algum tanque ali no top ou na jungle para fazer ali a linha de frente do seu time, já que você não vai poder ficar dando a cara no meio do jogo, que você é muito vulnerável. E também funciona melhor quando você tem algum atirador que você possa proteger e que tem um dano consistente alto, como por exemplo Jinx, até mesmo Aphelios, e alguns atiradores como Lucian e Zeri, que tem uma sinergia no seu kit com encantadores na passiva, que tem o seu potencial aumentado em dobro quando eles recebem aí escudos e curas e formam aí bot lanes muito fortes, como por exemplo Lucian Nami, Zeri aí com Janna ou com Lulu. São duplas muito fortes que você tem que estar ligada para usar aí na sua solo kill. Com o encantador, você também tem que estar muito focado com as habilidades que podem te matar. Você é vulnerável e você tem que se treinar para não só se posicionar bem na fase de rotas, mas se posicionar bem o jogo inteiro. Porque qualquer morte é muito custosa, atrasa o seu pico de poder e dificulta o seu time. Então, durante o meio de jogo, na hora aí de controlar a visão, querer guardar o rio, querer guardar a selva inimiga, a sua selva, é importante que você nunca seja o primeiro a dar cara. Porque esse não é seu papel como encantador. O seu papel é sempre proteger alguém. Se você dá a cara, eles vão usar habilidades em você, você não tem como se proteger direito. Então você tem que deixar o seu time na frente, você protege se o seu time for iniciado, e você vai conquistando território aos poucos, que essa aí você tem que reconhecer que é um lado fraco aí da sua classe, da classe que você está jogando. E é isso. Você precisa desenvolver esse treino de saber que você é vulnerável e de andar sempre atrás ou perto de um companheiro de equipe
para que você seja realmente um encantador excelente que não morre desnecessariamente na equipe. Ainda assim, mesmo com esse foco todo defensivo de não morrer, você deve estar sempre atento quando os inimigos erram as habilidades importantes. Porque isso significa uma janela que você pode andar para frente confiante e dar ali algum dano ao inimigo, utilizar suas habilidades e encontrar realmente essa janela, essa oportunidade que diferencia os encantadores bons e os encantadores excelentes, especialmente na fase de rotas que encontram essas janelas para pressionar ao máximo o atirador inimigo com o menor nível de exposição, com a menor chance de você morrer. E para isso, eu vou mostrar um exemplo de uma partida minha na solo kill, no Challenger, no qual eu reparo que a Lux inimiga gastou a habilidade importante dela, que é um stun que pode travar o meu avanço, e quando ela gasta isso, eu tenho uma janela de 11 segundos que ela não consegue parar meu avanço, que eu consigo andar para frente reto. E aí, como vocês vão ver aqui no clipe, eu aproveito dessa janela para acelerar meu atirador aí, que é uma Zeri, como eu falei, sinergiza muito bem com encantadores, e para ir para cima e garantir abates. Ó, aqui eu sei que ela tá sem o Q dela e posso ir para frente livremente. E aí quando o jungle aparece, pô, os caras já estão sem atiradores, garantimos 2 abates para minha equipe, a gente vai empurrar essa lane aí para baixo da torre inimiga, o atirador inimigo vai perder muita experiência, vai perder muito ouro, e o meu atirador vai ficar muito na frente do atirador inimigo. E aí, todo aquele pico de poder que eu falei do, do encantador, isso aí, pô, é ainda acelerado, eu vou ficar muito forte, às vezes antes ali dos 15 minutos, sabe? Eu vou fechar meu item muito cedo, vai ficar muito frustrante para a equipe inimiga jogar, porque eles vão ter pouco dano e eu vou ter muito escudo, muito tempo de recarga, vai ser um jogo bem difícil para a equipe inimiga voltar e eu vou conseguir fechar esse jogo aí bem cedo, ali próximo dos 20 minutos. Eu espero que essas dicas realmente ajudem a você a entender mais como funciona essa classe e não esquece de aplicar isso nas suas ranqueadas para você subir de ela. Valeu!